Pinheiros recebeu nesse final de semana o diretor de comunicação da IPP-TV, membro da Igreja Presbiteriana em Pinheiros, e esteve realizando workshop, conversando com pessoas que fazem a comunicação na Quarta Igreja, mas também membros de outras igrejas, para entender um pouquinho o que é a comunicação nos dias de hoje, principalmente para utilizar no reino, né? A utilização da comunicação exatamente para o Evangelho, porque McLuhan já falou que um dia seríamos aldeia global e somos hoje aldeia global, né, Roberto? É verdade. Prazer estar aqui em Garanhuns, estar com você, Marcelo, conversar com o pessoal do seu canal. Pois é, foi um convite muito bacana que a gente recebeu através do reverendo Mariano Alves Júnior, que esteve aqui também participando, o reverendo Mariano, que é daqui de Garanhuns, né, filho de Garanhuns, e ele esteve aqui com o pastor Edson conversando, e quando ele voltou a São Paulo, ele falou: olha, o pessoal de Garanhuns quer te levar para falar sobre comunicação, para fazer um workshop lá para o pessoal deles. Eu falei: olha, vai ser uma alegria, com certeza, porque é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente gosta de falar. A gente tem uma história na comunicação secular, na televisão principalmente, de 27 anos de TV aberta entre Band e Record, e agora podendo nos dedicar efetivamente 100%, né, à missão. Então é juntar comunicação e missão, que é o tema que a gente está usando aqui nesse workshop. É verdade, nós percebemos que após a pandemia, a Igreja Presbiteriana era meio comedida em relação à comunicação. Tínhamos um programa da Presbiteriana, lembro, na Band, nos sábados pela manhã, muito curtinho, inclusive, Verdade Vida. E agora não, agora a IPP-TV hoje é líder dentro do segmento, né, nas mídias sociais. Muita gente, inclusive não cristão, conhece, né, esse trabalho que vem sendo feito. Foi necessário, Roberto, produzir comunicação de qualidade profissional para a igreja? É verdade, eu acho assim, você tem a questão da pandemia, que é um divisor de águas na questão da comunicação das igrejas. Então, assim, as igrejas que já tinham alguma coisa de comunicação, que já transmitiam seus cultos, enfim, tiveram que ampliar a sua atuação. E muitas igrejas que não tinham nada tiveram que correr para fazer, porque as pessoas não podiam sair de casa, enfim, né, tinham que participar dos cultos online. Então muitas igrejas correram para fazer. Pinheiros já tinha uma estrutura, Pinheiros já transmitia seus cultos, já tinha um canal sólido no YouTube, claro, não com os números que nós temos hoje, mas tinha um canal sólido, e isso fez com que a igreja crescesse significativamente no período da pandemia. E aí entra a visão do nosso pastor titular, do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que resolveu que o canal do YouTube deveria se transformar em IPP-TV, gerando conteúdo cristão reformado de qualidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aí que nasceu a IPP-TV, que tem pouco mais de 3 anos de história. E a partir do nascimento da IPP-TV, enfim, a partir do trabalho que foi sendo desenvolvido, a gente conseguiu alcançar números muito grandes, muito expressivos, assim, que nos assustam, inclusive, que nos enchem de responsabilidade, porque hoje somos o maior canal cristão reformado do Brasil, da América, enfim, não tenho informação de outro canal reformado cristão que seja tão grande em número de visualizações e em horas de programação assistida. Eu penso o seguinte, a gente falou agora há pouco como a Igreja Presbiteriana via a comunicação, principalmente utilizando mídias sociais. É algo mais novo, e há alguma restrição por parte, por exemplo, do concílio da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, porque além de Pinheiros eu não vejo outras igrejas, aliás, algumas igrejas, mas que fazem essa de uma forma tão expansiva como a Igreja de Pinheiros faz. Veja só, a gente tem uma agência que se chama APECOM, a denominação, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma agência que se chama APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que tem um canal no YouTube, que gera conteúdo de qualidade. Mas a Igreja Presbiteriana, ela é uma federação de igrejas. Então, assim, cada igreja tem a sua própria administração, cada igreja tem o seu próprio conselho, que gere as suas necessidades e que gere as suas estratégias de crescimento, as suas estratégias de evangelização. A Igreja de Pinheiros enxerga a internet como um grande campo missionário, e por isso nós temos trabalhado intensamente nesse grande campo missionário. Outras igrejas presbiterianas do Brasil também têm canais importantes, também vem gerando conteúdo, vem gerando programas, cada uma dentro da sua definição conciliar, local, de como tratar a comunicação. Porque essas decisões, elas são decisões das igrejas locais. A comunicação, Roberto, é algo muito amplo, né? E quando a gente fala em comunicação, anteriormente a gente falava de mídia externa, outdoor, rádio, TV. Aí eu volto um pouquinho à questão do rádio. Você também teve origem profissional no rádio. Existe na IPP-TV, ou existe a IPP Rádio Web? Nós temos a Rádio Pinheiros, ela é mais antiga, inclusive, que a IPP-TV. A IPP-TV nasceu a partir da Rádio Pinheiros. E a Rádio Pinheiros, ela
É uma web rádio, sim, mas hoje ela só toca música, porque hoje nós concentramos a programação, concentramos a produção de programas na IPPTV. Nós estamos para lançar um streaming próprio, que é o IPP+. Eu acredito que até o fim do ano, começo do ano, a gente deve estar lançando esse streaming próprio. E esse IPP+, vai colocar na palma da mão dos nossos membros e de todos que quiserem, porque vai ser um streaming gratuito, vai colocar todas as frentes de trabalho da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então lá você vai ter acesso à programação da IPPTV, vai ter acesso à Rádio Pinheiros, vai ter acesso à Editora Ezion, vai ter acesso à Junta Missionária de Pinheiros, inclusive podendo fazer doações para os missionários, e vai ter acesso também ao EAD Pinheiros, porque nós temos um EAD próprio, que tem cursos livres, né, e que você pode fazer cursos sobre diferentes temas ligados à teologia. Todas as aulas são online, você pode fazer de casa. Então nós vamos trazer também o EAD Pinheiros, hoje ele funciona numa outra plataforma, a gente vai trazer o EAD Pinheiros também para o IPP+. Então quando você abrir o IPP+, você vai ter todas essas oportunidades, exatamente. Então a Rádio Pinheiros vai estar lá também, e aí a gente decidiu, né, por estratégia, que a Rádio Pinheiros fica com música, porque a IPPTV já tem o conteúdo de jornalismo, já tem o conteúdo de informação, enfim, o conteúdo teológico, tudo isso já está na IPPTV. Bom, finalizando com o Roberto, esteve final de semana na 4ª Igreja Presbiteriana ministrando um workshop. Qual o objetivo desse workshop? O que é que você encontrou por aqui? As perspectivas para, no futuro, sua volta? Como é que você espera encontrar a comunicação aqui na igreja, especificamente, e até em outras igrejas da região? Pois é, olha, muito feliz, né, de ter essa oportunidade, muito feliz de estar trocando experiências com os irmãos aqui da nossa 4ª Igreja de Garanhuns e outras igrejas também, irmãos de outras igrejas que vieram participar. O objetivo é trocar experiências, o objetivo é a gente poder falar um pouco a respeito do que a gente já tem feito em Pinheiros e como a gente pode ajudar as nossas igrejas, como a gente pode ajudar os parceiros, como a gente pode ajudar os nossos irmãos em Cristo a pregar o Evangelho nesse grande campo missionário que é a internet, a falar da palavra, a expandir o trabalho e a alcançar cada vez mais pessoas. Nosso objetivo é que as pessoas possam ouvir do Evangelho, possam ouvir a palavra, possam ser tocadas no tempo certo pelo Espírito Santo e que possam se converter. Esse é o grande objetivo. E a gente espera voltar em Garanhuns, quem sabe? Vamos ver. O ID, a grande comissão, é comunicação. O ID é tudo relacionado. Quando a gente olha para o ID de Cristo, a gente vê a gente vê esse mandamento do Senhor dizendo assim: vá e pregue o Evangelho. Pregar é comunicar, pregar é falar. A gente precisa falar do Evangelho, a gente precisa comunicar o verdadeiro Evangelho para que as pessoas possam ter acesso a ele. Conversando com o pastor Edson Dantas, titular da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Pastor, tivemos uma semana movimentada e um final de semana mais ainda, inclusive com a presença do Roberto Quirino, ele que coordena a comunicação lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mais especificamente na IPTV. E aí foi muito bom porque a comunicação da 4ª Igreja pôde se integrar e conhecer um pouco mais sobre essa necessidade nos dias de hoje, né, de propagar utilizando tudo que se tem, as mídias sociais e a mídia tradicional, né, pastor? Positivo, Marcelo, é um prazer falar com você. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos e irmãs com o shalom do Senhor. É muito bom ter esse instrumento de comunicação para expressar os nossos sonhos, os nossos desejos e os nossos projetos. Tivemos aqui o Roberto Quirino, que veio nos conhecer e passar um pouco da sua experiência, como também estreitar essa parceria e a continuação que nós vamos ter com ele, ajudando a 4ª Igreja a transmitir a mensagem do Evangelho e o ensino através das mídias sociais. Pastor, a 4ª Igreja tem décadas, né, que funciona em Garanhuns, mas nem todo mundo, na verdade, até na cidade, conhece a localização e alguns nem acompanham as mídias sociais. Hoje o propósito da igreja é difundir, divulgar através também de toda a mídia o trabalho, os projetos, inclusive sociais da igreja? Nós reconhecemos a importância das mídias sociais e nós queremos estar completamente imersos nesse projeto, nessa tecnologia para pregar o Evangelho e para ensinar as palavras do Senhor Jesus. E a cidade de Garanhuns é uma cidade privilegiada com o Evangelho e nós queremos utilizar todos os recursos disponíveis para a proclamação do Evangelho. Inclusive, pastor, recursos humanos, né? Nós temos na igreja muitos bons profissionais que podem também e devem, alguns deles, estar a serviço. Pela graça de Deus, a 4ª Igreja
ela é cheia de pessoas talentosas. Deus tem nos agraciado e nos abençoado com esses queridos irmãos e irmãs. E é obrigação da igreja criar oportunidade para que esses irmãos possam exercer os seus dons e os seus talentos. Bom, aproveitando parte do terreno da igreja, está acontecendo uma expansão do templo. Positivo. Nós estamos investindo na infraestrutura, visando melhorar o nosso ensino, como também criar um espaço de convivência social, não apenas focado nas necessidades da igreja, mas também da cidade. Nós queremos ser uma igreja aberta às demandas da nossa cidade. Bom, quem acompanha os cultos, tanto pela televisão, pelo Smart TV, pelo smartphone ou presencialmente, percebe que os pastores estão sempre informando também que o culto presencial é, na verdade, o culto, né, que dá origem, se não puder ir até a igreja, está distante, ou até o irmão que está morando fora e quer acompanhar e rever os irmãos, existe esse recurso, mas que, na verdade, a presença é diferente. Positivo, Marcelo. Nós tivemos uma pandemia aonde fomos obrigados a fechar as portas para cultos presenciais, mas através do uso dos recursos das mídias sociais, os cultos foram transmitidos, a palavra foi ensinada, só que agora a situação mudou. Graças a Deus nós vencemos essa etapa. Pela graça de Deus, nós podemos dizer que somos vencedores, porque estamos aqui presentes, pela graça de Deus. E agora temos o privilégio de voltar à convivência, de voltar aos cultos presenciais, e nós precisamos resgatar aquela alegria bíblica de irmos à casa do Senhor, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso precisa ser resgatado, mas também não podemos deixar de lado esse recurso tão extraordinário, porque ele alcança centenas e milhares de lares, não apenas na cidade de Garanhuns, mas no Brasil e no mundo. Bom, finalizando com o pastor Edson Dantas, que é pastor titular da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns, nós percebemos também que hoje a igreja está muito forte no campo das missões, ações sociais também. Então a igreja sai das 4 paredes e de fato faz o papel de igreja, de acolhimento. Positivo. Nós estamos investindo bastante em missões e vamos investir ainda mais, como também na ação social. A palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras é morta, e nós evidenciamos a nossa fé através das obras, da ação social, de acudir o necessitado, de cuidar um dos outros. Bom, pastor, só o horário dos cultos durante a semana para que quem está nos acompanhando aí também possa fazer a visita ao templo e, naturalmente, repetir essa visita e trazer outras pessoas. Nas terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, a partir das 19h30. No domingo nós temos o nosso culto dominical, começando às 9h30, às 11h escola dominical e às 18h o nosso culto. Só que nós temos as células familiares espalhadas por várias localidades da nossa cidade, que acontece na segunda, na quarta e nas sextas-feiras. E nos sábados nós sempre temos programações, tanto para os adolescentes quanto para os jovens. E quinzenalmente o encontro com os homens presbiterianos e as mulheres, que sempre são atuantes. Temos também um projeto social chamado Dorcas, na sexta-feira à tarde, onde as mulheres, não apenas as senhoras mais jovens e adolescentes, aprendem a fazer crochê e outras atividades aqui. É um momento de comunhão, de crescimento, de trabalho, de ação social. Bom, e fazendo um adendo, tem também a capelania, né? Pessoas que não podem vir até a igreja, estão adoentadas, estão enfermas, inclusive internadas, são visitadas pela 4ª Igreja. A 4ª Igreja tem dezenas de ministérios, que são serviços. Um deles, como você colocou, é a capelania hospitalar, onde um grupo de irmãos devidamente capacitados, treinados, eles vão ao hospital,
aos hospitais da nossa cidade que abriram as portas, e nós queremos registrar o nosso agradecimento a esses gestores, porque é um momento que a gente pode chegar juntos, num momento tão difícil, de levar uma palavra de conforto e de consolo.